Oi, tudo bem? Olha, senta aí um pouquinho que vai começar agora o programa Super Hiper. E o programa de hoje está muito legal. Olha, vai ter a participação do Francisco Irota. Bom, gente, estamos iniciando mais um programa Super Hiper. E o programa de hoje bem diferente, num lugar diferente e com uma pessoa muito especial, mais um dos grandes supermercadistas do Brasil, né? Aqui o Francisco Irota com a gente. E nós estamos num lugar bem legal, que é o Centro de Memórias. Perfeito. Tudo bem, Francisco? Perfeito. Obrigado, André. Então, a história do Irota é uma história, assim como a grande maioria das empresas brasileiras, principalmente o ramo varejista, que começa do zero. O meu pai, como descendente, ele sempre teve uma preocupação muito grande de estudar os filhos e nós éramos lavradores no Paraná, na década de 70, no início da década de 70, mas aí o meu irmão mais velho chegou a um estágio que as escolas tinham que ser em Curitiba ou em São Paulo. Como nós já tínhamos parentes em São Paulo, meu pai veio o objetivo de estudar os filhos e meus tios acharam que comprar alguma coisa em bar e mercearia seria melhor. E foi isso que aconteceu em 72. Meu pai comprou um bar e mercearia pequenininho, era mais bar do que mercearia. Isso era onde? Aqui próximo, na Rua Labatute, não dá nem 1 quilômetro daqui. Era um bar e mercearia, a gente servia pinga, essas coisas no balcão. Inclusive café. Tem os balcões aqui, esse é da época mesmo. Da época, a gente nem alcançava o balcão. E depois, então, aquilo foi se passando e era meu pai muito incomodado, porque os bêbados, as pessoas incomodavam os clientes, né? Já chegou uma hora que meu pai estava preocupado com isso e nós visitamos um mercadinho que tinha aberto próximo e falou, não, acho que a gente tem que mudar para o mercadinho. Isso até em 7, quando eu entrei na Unicamp. E aí, então, fizemos a primeira mudança para o mercadinho em 77. E o nome já era? Era Mercadinho Irota. Mercadinho Irota. Exatamente. Começou como mercearia Gilude, que era o nome dos proprietários anteriores. Certo. E aí, no fim dos anos 70 e início de 80, eu estudando na Unicamp, me aventurei a comprar um mercadinho dessa aí. Quando eu ficava no ponto esperando, tinha um mercadinho aqui perto, outro perto da Bom Pastor, que eu ficava olhando o camarada lá e uma hora eu fui conversar e falei, eu não sou do ramo, eu quero vender esse negócio. Isso foi no segundo de manhã. Na sexta-feira eu voltei da Unicamp e decidi comprar o mercadinho. Essa foi a segunda loja. A segunda loja. Olha aí. Mercadinho também. E foi nessa situação toda. Agora, a grande transformação do Irota foi com o supermercado. Meu pai não tinha intenção de continuar a carreira e tudo mais, mas teve um problema com o prédio que a gente estava do mercadinho, e aí o aluguel era muito alto, o proprietário percebeu que a gente estava ganhando muito dinheiro, e aí explodiu o valor, 10 vezes mais o valor do aluguel, aquilo criou um constrangimento muito grande. Na época eu trabalhava como engenheiro, mas estava sempre acompanhando o mercadinho. Comecei a construir em novembro de 84, pedi licença na companhia e terminei de construir em julho de 85. São 7 meses de obra, 8 meses de obra. 8 meses. Mas eu construí tudo a sucata, não tinha dinheiro para nada, né? Então é tudo sucata. Nas construções antigas, ou demolição, ou que estava sendo. Tudo que tinha de construção eu comprava. Tábua velha, telhado, telha, tudo. Só comprei areia, pedra, cimento. Quantos metros a construção? Então, nós saímos de uma loja de 220 metros para uma loja de 700 metros. 700 metros. Então, nós tínhamos, acho que, 18 funcionários e foi para 70 funcionários. Então, comecei a tornar um supermercado alguma coisa que eu pudesse aplicar. Eu já tinha feito a pós-graduação em administração, então que eu pudesse aplicar engenharia e administração. Sim. Então, nossa, eu fazia uns cálculos de consumo, produtividade, tempos de movimento, custo fixo, variável. Aquilo não existia na cabeça de mercadista, essas coisas todas. Então foi aí que nós montamos várias escolas de formação, tudo. Hoje o Irota deveria ter uma universidade, mas por algumas razões a gente não fez. Mas não foi uma escola de formação, a gente tinha coordenadorias que tinha todas as matérias, teórica e prática de cada coisa, açougue, padaria, tudo. Então, em 93,
Nossa, nós já tínhamos uma escola assim de cada departamento, e com cálculo matemático, aqueles cálculos, eu até me arrependo de ter feito todos os cálculos complicados, aplicando engenharia, fazer raiz quadrada, não tem condição. Então a gente foi simplificando, a gente vai aprendendo, foi simplificando as coisas. Então assim, a partir de então que o Heralta começou, dessa primeira loja começou, mas teve um tempo aí que ficou parado, uns 10 anos, por causa das grandes crises de sequestro. Meu avô foi sequestrado, tentaram sequestrar meu filho aqui na frente da igreja, aqui na frente. Eu estava na lista para sequestrado, então aquilo criou uma resistência muito grande na família. Aí a gente entrou na área imobiliária, né? Começou a construir e vender imóveis, construir e vender imóveis. Nós pegamos gosto, a maioria das lojas é nossa, propriedade nossa, por causa dessa questão de construir isso aí. Voltou a questão do engenharia. Exatamente, voltou a questão de engenharia, fazer o prédio. Eu adoro até hoje. Quando aposentar, eu vou fazer construir de novo. Ou seja, quando aposentar, ele vai querer trabalhar mais, essa é a ideia. Claro, tem tanta coisa boa para fazer no Brasil. Não é? Tem tanta coisa boa para fazer no Brasil. E aí, então, as coisas começaram a engrenar, entendeu? Sim. Eu fiquei uns 10 anos, mais ou menos, assim, meio slow, por causa dessa onda de sequestro. A hora que terminou, mais ou menos, no meados dos anos 90, porque isso foi de 85 a 95, mais ou menos, 10 anos, foi muito difícil. Então, a partir de 95, 96, a gente começou a acelerar de novo, mas ficamos 10 anos parados. E aí tem a história, cada loja tem sua história, cada loja tem... E hoje são quantas lojas? São 17 lojas, são 24 Express, são 50 Heralta em Casa. Então, deve ter 87. Nós vamos fechar esse ano total, a plano é com 100 unidades, mais ou menos. Olha, você fez uma palestra muito interessante dentro do curso que a Abras está realizando, que é de governança familiar e corporativa, né? E a palestra foi um sucesso. Eu queria que você falasse para mim e como que é essa questão da governança familiar. Primeiro eu quero parabenizar a Abras, eu falei isso lá, mas agora pela TV Abras. A iniciativa de ter uma escola de formação, como eu olhei uma olhada na grade, é espetacular, espetacular. A Abras estava precisando de uma coisa assim. Nossa governança, assim, nós podemos dividir em duas etapas. Né? Nós tivemos, do início, desde 72, quando começou até 2008, nós podemos dizer que a governança foi governança de Deus. Depois, em 2008, o caso do crescimento da família, crescimento dos negócios, a gente vai começar a ter muita gente de fora entrando na família, que não necessariamente tem os mesmos valores. Então, aí que a governança corporativa, ela vem para a perpetuidade da empresa. E aí vem os riscos de uma perpetuidade, que passa pelo acordo de acionista, passa pela blindagem patrimonial e passa pela questão da sucessão. Então, depois de 2008 para frente, que tem a governança familiar, mas nunca deixamos como eixo principal da governança familiar o nosso eixo cultural, que é fé, família, escola e trabalho. Olha aí que bacana. Inclusive, nós estamos num lugar aqui, né, que é o Centro de Memórias, né? Eu queria que você falasse para mim, mostrasse um pouquinho como foi, qual que é a ideia daqui, né? Como que isso aqui foi criado, né? Então, na governança corporativa, como eu falei, o objetivo principal da governança é a perpetuidade da empresa. E a questão da unidade da família, né? Da governança familiar que sustenta a governança corporativa, ela tem alguns vetores também, e um dos vetores é a estabilidade familiar. E essa estabilidade familiar passa pela perpetuação dos valores, e para tudo isso precisa ter alguma coisa que mostre como foi o passado, para se tentar seguir. Você não ama, não se apaixona por uma coisa que você não conhece. Você tem que trazer essa realidade para o presente, para as pessoas que vão vir, estudar e falar, pô, interessante, é isso mesmo que eu quero, e como vai ser continuado. Então, nesse aspecto que a governança corporativa teve como vetor mostrar a história da família. Nós tivemos vários debates aqui no auditório nosso, e um dos debates foi sobre essa questão de fazer alguma coisa que relembrasse a história da família, porque daqui 1, 2, 3, 4 gerações daqui para frente possa resgatar como foi construído tudo isso e o que esteve na base de tudo isso. Por isso que foi feito esse Centro de Memória. Agora, para fazer detalhe de tudo isso, nós temos aqui
a Márcia Ruiz, que ela que foi a autora e construtora disso aqui, tudo que faz projeto para grandes empresas e tudo mais, que ela pode contar esses detalhes. Nós vamos cortar a entrevista. É doutora nesse assunto, não. Então nós vamos cortar a entrevista aqui, vamos fazer um tour, mostrar todo esse centro de memórias, que é muito interessante, tem muita coisa bacana. Você espera aqui, eu vou fazer o tour e a gente volta aqui, pode ser? Beleza. Então, vamos lá, André. Bom, e agora nós estamos aqui então no Centro de Referência à Memória Irota, e quem vai falar com a gente é a Márcia Ruiz, que é a responsável por todo esse projeto. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, obrigado. Eu queria falar um pouquinho da metodologia. E assim, o que eu trabalhei? Eu trabalhei muito com memória oral. Eu entrevistei 21 pessoas, entre funcionários, familiares e clientes. E fiz também uma pesquisa, que a gente chama de pesquisa primária, que foi em bibliotecas, em livros, e para estruturar esse ambiente. E é interessante a gente, quando fala de memória e história, a gente está falando para as empresas em termos de continuidade, de pertencimento e também de reforço dos seus valores. E olha, tem muita coisa bacana para a gente ver lá dentro, mas quem chega vem primeiro nesse local aqui, é isso, né? A entrada aqui, ele traz um pouco do contexto da imigração japonesa para o Brasil e traz também um pouco da história da família Hirota no Japão. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá dentro agora conhecer um pouquinho deste centro, né, desse local tão importante, não só para o Grupo Hirota, como também para a história e a história do supermercado brasileiro. Bom, e agora nós acabamos de entrar e a Márcia vai explicar para nós, nesse primeiro momento, o que a gente vê aqui. Então, nesse primeiro início da exposição, a gente traz um pouco do contexto da imigração japonesa para o Brasil a partir do século XIX e também fala um pouquinho do porquê que a família Hirota resolveu migrar para o Brasil em 1935. E logo aqui ao lado, uma foto. É uma foto do seu Katsumi aos 8 anos de idade, foi quando ele chegou ao Brasil. Olha aí que bacaninha, ele está com esse olhar aqui, olhando meio que para tudo que ele fez, é isso? Exatamente. A ideia é que ele olhe e veja o que ele conseguiu construir. Então vamos lá para dentro, então? Bom, e agora nós estamos aqui em mais um espaço, é logo na entrada também, e eu queria que a Márcia falasse para mim o que a gente vê aqui. Então, a ideia aqui é trazer um pouco da chegada da família Hirota ao Brasil e a caminhada deles para o interior, chegando no Porto de Santos, e a caminhada deles para o interior de São Paulo para trabalhar com várias fazendas e em várias culturas. Que bacana. Inclusive também tem um cartaz ali que me chamou a atenção, eu queria que você falasse um pouquinho dele. Então, esse cartaz é um cartaz de propaganda no Japão que convidava as pessoas para migrarem para a América do Sul e para o Brasil. Então, ele era distribuído e as pessoas se sentiam estimuladas a vir para cá, né? Isso aí, vamos mostrar mais. Agora nós estamos num espaço aqui que eu vejo hortelã, algodão e café. Eu queria que a Márcia me explicasse o que é exatamente isso daí. Então, esse espaço é o espaço que a gente procurou mostrar as culturas que o seu Katsumi trabalhou, e ele plantou muito algodão, plantou café e hortelã. Agora, a história do hortelã é muito interessante, porque foi onde ele conseguiu juntar um dinheiro para comprar as terras em Tamboara. E por que isso? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, o óleo de hortelã ele era utilizado como combustível para os aviões. Então, os Estados Unidos importavam muito esse óleo do Brasil. E é interessante a riqueza de detalhes, né, que a Márcia trouxe. E agora nós estamos aonde aqui, Márcia? Então, aqui é quando eles resolvem vender as terras no Paraná e vir para São Paulo para que os filhos pudessem estudar, que era o grande sonho do seu Katsumi. Então, aqui a gente narra um pouco dessa história. A gente conta um pouquinho da história lá em Tamboara e da chegada deles a São Paulo, com a abertura do bar e mercearia. Bom, Márcia, você falou para mim que a vinda para São Paulo, inclusive, um dos sonhos era estudar os filhos. E deu certo isso? Com certeza. Ele conseguiu fazer com que todos os filhos cursassem a universidade, tivessem seu diploma. E era um motivo muito grande de orgulho. E, inclusive, a terceira geração também toda formada. E, infelizmente, ele não conseguiu ver esse sonho realizado em relação à terceira geração, porque ele veio a falecer. Mas o sonho, com certeza, foi conseguido. Bom, e você falou, sim, claro, do seu Katsumi, mas
também tem a Dona Dália em toda essa história, né? E essa área aqui é a representação dela, é isso? Exato. Foram processos migratórios muito próximos, só que a família Hashimoto, ela chega um pouco antes que a família Hirota, ela chega em 1929, mas o percurso é muito similar. Eles vão para o interior do estado de São Paulo, trabalham em várias lavouras. Teve uma diferença, eles vieram com uma carta convite, e naquela época isso fazia uma grande diferença no processo migratório. E ele acaba plantando hortelã também e acaba comprando terras em Tamboara. Então esse espaço ele conta um pouco da história da família Hashimoto, que é a família da Dona Dália. E além da representação do bar e da mercearia, você falou que tem um outro espaço aqui que você quer mostrar pra gente, qual é? Exatamente, é uma surpresa. Na verdade, nós vamos adentrar a casa da família em Tamboara. Verdade, aqui, então atrás aqui tem uma surpresa. Olha que bacana, gente. Vamos lá conhecer então. Deixa eu ver aqui. O que nós temos aqui, Márcia? Fala para nós. Então, aqui a gente conta um pouco da chegada da família Hashimoto em Arapongas. A gente fala um pouco do casamento do seu Katsumi e Dona Dália. E a gente trouxe a representação da casa da Dona Dália e do seu Katsumi, que ele construiu logo depois que eles casaram, em 1955. A gente fez uma réplica da casa, exatamente como a casa era. E a gente procurou trazer tudo que, em termos do cotidiano da vida da família. Então, o fogão a lenha, eles tinham realmente linguiças penduradas no teto. Então, a gente trouxe um pouco desse olhar. E aí, a gente fala um pouco da vida deles até a década de 70, quando eles voltam para São Paulo. E depois a gente traz toda a realização dos sonhos, porque o seu Katsumi tinha uma coisa... E esse espaço, na verdade, ele tenta mostrar muitos valores do seu Katsumi, que era a família, né, trabalho, educação e fé. Então, assim, a gente tem a coisa da realização do casamento dos filhos, tem a comemoração das bodas de ouro dele e da Dona Dália, traz a questão da educação e traz muito a fé deles, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem quiser visitar esse espaço, como é que faz? Então, a ideia é abrir ao público um pouquinho mais para frente, mas por enquanto, ligando para o SAC, você consegue agendar uma visita. E a minha proposta, inclusive, para a família Hirota, é que esse espaço seja trabalhado junto às escolas do entorno, porque ele tem ele traz assuntos muito interessantes para o professor trabalhar dentro da sala de aula, que é processo migratório, a migração japonesa, o próprio varejo, a história do varejo. Tem um pedaço de exposição que conta um pouco da história do varejo, né? Então eu acho que é um espaço muito interessante para se trabalhar com crianças. Márcia, eu quero agradecer você, tá bom? Muito obrigado vocês pela oportunidade. Programa gravado aqui dentro da rede Hirota de supermercados, e quem está representando muito bem a rede Hirota é o Francisco Hirota. E olha, a gente acabou de ver essa matéria, né, Francisco? Mostrando todo esse centro de memórias e que realmente constrói toda essa história e essa união. E de certa forma, a governança também tem muito a ver com o ESG, você concorda comigo? Absolutamente, né? Absolutamente. Mas eu queria que você falasse, eu sei que a Rede Hirota tem a questão de valores muito fortes. E vocês têm algum trabalho, algum projeto dentro disso? Então, André, falar sobre os projetos do Hirota são muito amplos. Por meu pai ser uma pessoa muito cristã, praticante, e ele então automaticamente faz parte de todo cristão praticante a questão do amor, a questão da solidariedade, a questão do respeito. São vários valores que a cristandade nos proporciona. Então meu pai vivia isso. Meu pai já trouxe de lá, mesmo quando ele era lavrador, tudo, já reunia as pessoas para fazer um hospital, já reunia as pessoas para construir uma igreja, fazia as campanhas para ajudar os mais pobres. Então sempre ele teve isso. Então quando ele veio para São Paulo e o Hirota começou a engatar, mesmo no mercadinho, alguma marcha, ele sempre procurava ajudar as pessoas, sempre procurava ajudar as instituições, até uma instituição aqui embaixo, ele ia pessoalmente, enquanto vivo, levar toda 2 ou 3 vezes por semana, ele recolhia as coisas que não poderiam ser comercializadas e ele mesmo levava. Então ele tinha esse DNA que com o tempo passou para os filhos e passou para as pessoas que trabalham no Hirota.
E isso então se espalhou por toda a empresa. Hoje a Irota conta assim, com vários programas, né, na linha de ESG, né, principalmente na área social, de formação das pessoas, né, formação da nossa gente. E um dos programas interessantes é essas campanhas que nós fazemos, as campanhas solidárias que a Irota dá a contrapartida, ou seja, cada um que o cliente dá, acaba tendo 2. Nós arrecadamos no ano passado 130 toneladas de alimentos, que é muito significativo. Então, realmente, esse trabalho social esse é um dos vetores. Nós temos vários trabalhos sociais e depois você pode, então, conversar com a nossa gerente, Eugênia, que pode falar melhor sobre essa questão. E então, também falar do Solidariedade em Dobro, é isso? Com a Eugênia. Eugênia, tá. Perfeito. E depois você pode falar também com o Lúcio, que é o nosso gerente de RH, que nós temos também essa preocupação de formar gente de valor, de formar não só um profissional capacitado, mas gente, uma pessoa que realmente seja, a gente fala de plenitude humana, que alcance tudo aquilo que Deus espera de nós, ser uma pessoa, buscar perfeição como Cristo foi perfeito, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa respeitosa, de confiança, mas não é só no Irota, tem que ser em casa, tem que ser na escola, na sociedade. Então a gente tem um curso de formação que é dado por sacerdotes, pelos pastores, uma grade, tudo. Tem todo um processo de formação dessas pessoas e quando eles recebem esse título, eles usam, portam e tudo mais. E o turnover desse pessoal é baixíssimo, é em torno de 5% ao ano, enquanto que a média do supermercado varejo do Brasil gira em torno de 40% a 60% de turnover, dentro do Irota normal, em torno de 25%, mas essa turma tem um turnover de 5%, é impressionante. Bacana. Então, para contar melhor esses detalhes de como é a formação, quais são a grade e tudo mais, o Lúcio, nosso gerente de RH, que é uma cria da casa, tem mais de 30 anos de Irota, ele pode dizer com muito mais profundidade. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar mais uma vez aqui, eu vou lá falar com a Eugênia, você espera aqui, nós vamos ver o que a Eugênia tem para falar lá do projeto Solidariedade em Dobro. Vamos lá, fica aí, tá? Bom, e agora nós estamos aqui na loja 3, né? E aqui do meu lado a Eugênia Fonseca, que é gerente de marketing, vai falar um pouquinho das ações, né, de solidariedade. Inclusive nós estamos aqui em uma e eu queria que você falasse para mim. Obrigada, André, por dar o espaço para a gente apresentar um pouquinho mais as nossas ações solidárias. A gente tem várias frentes de ações solidárias. Tem uma que a gente recolhe os alimentos ainda próprios para consumo e doa para instituições de caridade que vão reprocessá-los e fazer a doação disso em forma de alimento para os seus tantos assistidos. A gente tem algumas ações feitas com os nossos voluntários em paróquias, feita pelo Comitê Gente de Valor, que o Lúcio mencionou, que a gente participa de festa junina, por exemplo, de igreja, a gente monta uma barraca de massas, vende toda a verba arrecadada revertida para a instituição, e a gente tem algumas ações pontuais como essa, que é o Solidariedade em Dobro. O que a gente faz? Cria uma campanha envolvendo a comunidade. E por que isso? O nosso papel cristão e social é fazer com que a comunidade também se envolva, porque o Irota faz 1, 2, 3 campanhas pontuais, mas as instituições e os assistidos precisam de ajuda todos os meses. Então a gente abre espaço para que uma instituição venha à loja, se apresente para a comunidade e faça arrecadação de alimentos. Cada quilo arrecadado pela instituição, o Irota doa mais 1 quilo, porque aí a gente consegue envolver a comunidade numa causa maior. É um movimento que acaba virando uma coisa grande. No último ano, nessa mesma campanha do ano passado, nós doamos quase 30 toneladas de alimento. Se a gente somar o volume doado todo no ano, a gente chega perto de 200 toneladas de alimentos ano doada. É muito interessante. Então, nessa campanha, por exemplo, que a gente está em frente, todas as lojas têm esse dispenser aqui, né? Exatamente, tem uma caixinha dessa e uma instituição que representa. A instituição vai lá, faz a sua ação, se apresenta para a comunidade, faz a sua arrecadação. Tudo que a instituição arrecadar, o Irota doa a mesma quantidade. Olha aí que bacana, obrigado, viu? Obrigada a vocês. É isso aí, a gente continua. Olha que trabalho fantástico esse do Solidariedade em Dobro.
Mas você falou que eu tenho mais alguém que vai falar de mais coisa, que aí é o Lúcio, é isso, né? Exatamente. O Lúcio falou que tem quanto tempo de casa? 35, já pode aposentar. Ah, é? Já pode aposentar? Vamos lá bater um papo com o Lúcio. Mas não pode, porque não, senão vai fazer falta. É, vai fazer falta. Vamos lá falar com o Lúcio então e a gente já volta. Você espera aí, tá? Vamos lá. Bom, e na questão de valores, então, né, nós temos aqui o Formando Gente de Valor, e para explicar, quem vai contar para nós como que isso tudo funciona é o Lúcio do Nascimento. Lúcio, fala para nós, então, qual que é o conceito de todo esse projeto? Perfeito, André. Muito obrigado por essa participação aí. É importante a gente explicar que esse conceito, essa placa aqui, Formando Gente de Valor, ser mais para servir melhor, foi o norte para nós que comandamos o RH do Irota. Isso facilitou muito a nossa gestão, porque isso virou uma cultura. Veio da família Irota e o Francisco, o presidente da empresa, teve esse interesse de dizer, pô, se foi bom para nossa família, como que a gente pode compartilhar isso com mais gente? Isso tudo gerou um comitê para a gente trazer tudo que estava na placa, gente de valor, para o dia a dia. Esse comitê nós fizemos ele inicialmente com os gerentes de loja, um grupo de gerentes para tocar alguns eventos que realizasse junto com os colaboradores. Só que como eles têm muita atividade no dia a dia, isso não conseguiu dar sustentação. A partir daí, Francisco, eu e o Padre Brito, que somos sponsor do programa, convidamos alguns jovens da empresa e para fazer esse programa, ver como é que poderia rodar. E a gente convidou aí o Bruno, que trabalha comigo hoje no RH, é um dos grandes responsáveis do Comitê Gente de Valor, e nós fizemos várias ações, um PDCA, para que cada um desses eixos cultural fosse vivido no dia a dia. Então, por exemplo, a fé, a gente tinha que pensar quais os tipos de programa que a gente poderia despertar nos colaboradores o pensamento da espiritualidade no ambiente de trabalho, na sua vida pessoal. Começamos também a pensar quais são os programas que a gente poderia fortalecer o conceito de família na vida pessoal dele e dentro da nossa empresa. E também criar programa de desenvolvimento humano da competência. E um deles também escola. E o trabalho já era o ambiente que a gente vivia, a gente começou a pensar nisso. Alguns dos eventos a gente teve que chamar familiares de colaboradores, levar numa sala e perguntar quais são os incômodos que eles tinham, quais são as necessidades que eles teriam dentro da família. E aí saiu uma lista de atividade. Dessa lista de atividade a gente prioriza e começa todo ano um PDCA de 4, 5 cursos que nós vamos realizar dentro da necessidade do colaborador. Então, como exemplo, na área da fé, a gente tem vários eventos. Caminhada da Fé, reuniões com pastores, nós temos evento de Nossa Senhora Aparecida, a gente faz também a Santana de Parnaíba, que é Paixão de Cristo, e vários encontros com pastores, sacerdotes, para conversar com os colaboradores. Tudo isso voluntário, a gente convida quem quer vir. E a gente também faz eventos para a família no nosso centro de formação, convidando os casais, os pais dos colaboradores, e vai lá uma pessoa especializada para falar do relacionamento familiar, a formação dos filhos, os filhos na internet. Então tudo isso para trazer no dia a dia essa questão de formar as pessoas melhores. E na questão da competência da escola, a gente tem uma grade anual de formação de cursos dentro do Irota próprio e também investimos muito na questão da escola. Hoje já são mais de 350 pessoas formadas em curso superior. Esses cursos são abertos para o empacotador, para o repositor, para o gerente. Grandes gestores podem fazer MBA, mas tudo dentro do nosso programa para formação. Qual o nosso objetivo? É que com toda essa atividade de formação humana, a gente consiga aplicar essas virtudes e as competências no trabalho. Porque qual é o objetivo do Irota? É um jeito de cuidar de todos, tanto do cliente quanto dos colaboradores. Então, baseado nesses cursos, a gente acha que formando essas pessoas melhores no dia a dia, tanto no Irota como na sociedade, na sua família, eles vão poder servir melhor o próximo. Então esse é um conceito do Comitê Gente de Valor, que tem vários programas que nós fazemos aí durante o ano. E eu sei que também existe uma formação para isso, né? E eu queria que você falasse para nós, o pessoal que passa por todo esse processo, parece que recebe uma condecoração, é isso? Perfeito, André. A gente tinha que ter uma forma de reconhecer essas pessoas no dia a dia da loja. Então nós fizemos alguns pré-requisitos para a condecoração. Nós sabemos que todos os colaboradores que a gente contrata já são pessoas de valores, né? São gente do bem. Mas o Irota precisava criar um programa também de reconhecimento natural para
portar essa honraria que a empresa oferece. Quais são os pré-requisitos? Ele tem que ter aí uns 2 anos de empresa. Por quê? Os primeiros 6 meses, adaptação com a empresa, relacionamento com a cultura, com o cliente, aí passa 1 ano, ele já está engajado. Depois ele tem mais 1 ano de contribuição, porque já sabe jogar o jogo do varejo, já sabe o caminho, e fica 2 anos na empresa. A gente começa a buscar, nesses 2 anos, ele não teve reclamações graves do saque, não teve suspensão, advertência, relacionamento com os colegas. Aí ele é convidado para participar de uma grade de formação de cursos de ética, cidadania, vida cristã e outros relacionamentos ao negócio. Então, a partir do momento que ele tem esse tempo de casa e participou desses cursos de formação, aí sim ele está apto a receber uma condecoração. Essa condecoração ela é feita com um jantar especial após eles terem participado desse curso de formação. Esse jantar todos são convidados num buffet feito com muito carinho para eles, e lá eles vão receber um diploma. Nós chamamos todo o comitê de gestão que entrega em mãos os diplomas, e eles recebem também uma medalha com esse logotipo de gente de valor, e na loja você vai reconhecer esse funcionário com um botão dourado no peito. Então isso faz ele se envolver cada vez mais, e também tem no diploma um juramento de gente de valor que é cuidar melhor da sociedade, cuidar melhor do seu amigo de trabalho, e aí a gente considera que ele já está aí apto a fazer um atendimento cada vez melhor participando desse evento de gente de valor. Bom, realmente é um trabalho brilhante, um trabalho humano, né? E que valeu muito a pena a gente mostrar no nosso programa, tá? E eu queria fazer o seguinte, olha, antes de terminar o programa, eu queria convidá-lo para a convenção, né, da Abras. Queria agradecer enormemente em nome da Abras, em nome do programa Super Hiper, você ter aberto as portas aqui da Rede Irota, ter aberto as portas desse local fantástico. Mas antes disso também eu quero te dar um presente. Olha aí, um humilde presente. Eu queria que você abrisse e falasse um pouquinho desse presente para nós. Aí, tá vendo só? Essa daí você não sabia. Eu falo que as pessoas que me conhecem me dão 3 presentes. Primeiro lugar, santas. Eu tenho santo do mundo inteiro. Ainda tá faltando. Segundo, livro. Terceiro, cachaça. Só que cachaça agora eu tô de dieta, eu não tô bebendo. Mas é as 3 coisas que a pessoa sabe que então. O pessoal sabe que, ó, Nossa Senhora. Eu tenho, aqui é a padroeira do Brasil, a Nossa Senhora tem todos um lugar especial aqui dentro dos nossos corações. Muito obrigado, André. A gente agradece, e assim a gente termina mais um programa Super Hiper, lembrando que a semana que vem, não só você, como também o Francisco, toda a Rede Irota, pode sempre assistir o nosso programa toda quinta-feira. Claro, na Com Brasil e também em todas as redes sociais da Abras. Francisco, obrigado.